para você! O Diário do Campus Revista já está no ar e te mostra a partir de agora o que acontece de mais importante aqui na PUC. E você vai ver no programa de hoje. Semana da Fotografia é destaque na Faculdade de Comunicação. Há 2 meses dos Jogos Olímpicos, veja como estão os preparativos para um dos maiores eventos do planeta. Tal mãe, tal filho. O Diário do Campus mostra uma parceria de amor e trabalho aqui na PUC. No quadro No Estúdio, uma entrevista sobre depressão com o psicólogo Márcio Barbosa. Tudo isso e muito mais você vê logo depois do intervalo. A Semana da Fotografia proporcionou diferentes atividades para os alunos da PUC. Uma exposição fotográfica mudou o ambiente da Faculdade de Comunicação e é o que a gente vê agora na reportagem. Durante os 5 dias de evento, acontecem palestras, oficinas e exposições. Dani ministrou uma oficina sobre processos artísticos em fotografia. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a intervenção na imagem, né? Então, o meu trabalho ele já é todo em volta da fotografia como forma de expressão. E a intervenção na imagem, então, é uma das possibilidades, uma das ferramentas que a gente tem para utilizar dentro desse processo de expressão. O professor Eduardo conta sobre a importância do evento. Incentivar para que falemos sobre fotografia. Eu acho que a fotografia ela já é hoje uma linguagem corrente, a gente pode dizer, né? É uma linguagem, a gente está usando a fotografia para se comunicar no mundo hoje, em redes sociais, em todos os lugares a gente vê a fotografia. Então é mais do que necessário a gente conversar sobre, provocar reflexão para ver como estamos nos comunicando através da fotografia. É de forma consciente ou ainda é uma forma assim instintiva, né, e solta demais. O evento destaca as iniciativas pessoais no desenvolvimento do trabalho. Para isso, traz projetos independentes com recursos alternativos, como a exposição Fusca América. Ela mostra a experiência do autor Nauro Júnior em suas expedições. Em Fusca Azul, ele viaja pela América e fotografa os lugares onde passa. Falta um pouco mais de 2 meses para o início dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. E nada vai ser motivo para deixar de acompanhar um dos maiores eventos esportivos do planeta. Treinamento, dieta e motivação. Esses são elementos essenciais à carreira de grandes atletas. Há pouco mais de 3 meses do evento esportivo mais aguardado do ano, a ansiedade toma conta da vida daqueles que fazem ou já fizeram parte dos Jogos Olímpicos. Em entrevista exclusiva para o Diário do Campus, o piloto da equipe brasileira de bobsled, Edson Bindilatti, deixa claro que está ansioso. Mas foi um sonho bem grande e realizado, né? Foi um sonho de qualquer atleta, é o ápice de uma preparação de um atleta, né? É um sonho de um atleta. É um prazer muito grande e é uma satisfação muito grande e é a prova de que o trabalho que você fez foi bem feito e você está ali do lado deles, entendeu? É claro que dali para você ter uma medalha olímpica, tem um certo diferença, né? Mas você vê que tudo é possível. No dia 5 de agosto, mais de 10 mil atletas de 206 países têm um encontro marcado nos primeiros Jogos da América do Sul. Serão diversas provas disputadas em 17 dias no Rio de Janeiro. A competição acontece em 4 regiões da cidade: Maracanã, Barra, Deodoro e Copacabana. São 42 esportes e esta edição tem uma novidade: a volta do golfe e do rugby. No dia 13 de agosto, o Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos da PUC embarca para o Rio de Janeiro, onde vai desenvolver um estudo durante os Jogos, junto a uma universidade da Alemanha. A proposta é identificar como o público vê a organização do pentátulo moderno. É uma modalidade que ela é pouco difundida, né? Ela vem já de um histórico militar, então a gente tem a possibilidade de conhecer um pouquinho, ela exige um treinamento vasto, então para a área da educação física é importante essa participação, porque a gente vai entender todo o processo, né? Acompanhar essas modalidades. O esporte conta com provas de diferentes modalidades, como hipismo, esgrima, natação, tiro esportivo e corrida. E vence quem tiver o melhor desempenho e somar mais pontos. E vai ser uma troca de experiência muito boa, muito produtiva pra gente. E além de tudo, nós ainda vamos estar podendo assistir ao espetáculo.
Isso vai ser muito bom pra gente, muito bom pro grupo. E a expectativa é tão grande que mal dá para conter a ansiedade. E hoje tem mais uma edição do quadro Diário Digital. Qual será a dica de Pedro Del Fabro? A dica de hoje é o site LastPass, que funciona como uma extensão no navegador do seu computador ou do celular. Ele salva senhas automaticamente e facilita o acesso a diferentes plataformas. É uma boa opção para quem vive esquecendo a senha do Facebook, do Twitter ou de qualquer outra mídia social. Para entender o programa e descobrir como executar o download, é só clicar no canto superior direito do site e selecionar a opção Como funciona. O LastPass oferece uma versão gratuita e uma versão premium, que dá vantagens aos seus usuários. Esse foi o Diário Digital de hoje. Até a próxima! Depois do intervalo, o Dia das Mães é marcado por uma parceria de amor e carinho aqui na PUC. E ainda, o quadro No Estúdio. A gente volta já já. Para homenagear o Dia das Mães, o Diário do Campus mostra um exemplo de amor e trabalho na Faculdade de Odontologia. Mãe e filho transformaram a relação pessoal em uma parceria profissional. Minha mãe é um exemplo para mim, porque ela sempre faz tudo assim para mim e eu tenho só a agradecer. Minha mãe é um exemplo, porque ela criou 4 filhos. Eu tenho 5 irmãos. Uma mãe super dedicada, em primeiro lugar. Ela é a pessoa que eu mais penso em agradecer todo dia. E ainda cuida de uma casa. Sempre esteve ali quando nós todos precisamos. Uma pessoa boa, correta, honesta. Por isso que ela é um exemplo para mim, ela sempre pensa mais nos outros do que dela mesma. Tem quem fique só no discurso, mas tem gente como o Guilherme que também possui o seu maior modelo bem pertinho e resolveu colocar em prática. E eu lembro bem o dia que ele me disse que era o dia de fazer a inscrição no vestibular. Eu disse, mas o que tu vais fazer? O que tu vais colocar? Ele disse, tu vais ver, fica aqui do meu lado. E aí ele buscou entre as profissões a odontologia. O pai perguntou, né, como é que tu decidiu fazer odonto? Se a tua mãe chega em casa todo dia dizendo que as crianças morderam a mão dela, que brigaram com ela, xingaram ela. Mas a verdade sempre me encantou o que ela fazia. Hoje, 15 anos depois, eles trabalham lado a lado. Cada um com a sua especialidade, mas o mesmo orgulho de estarem juntos nessa. Assim, uma coisa que nos dá muita satisfação, que me enche de orgulho, né? Porque a gente acaba tendo um convívio quase diário. Claro que a parte difícil é ligar para o setor dela e pedir para falar com a professora Angélica e não com a mãe. Né? Mas é um convívio bem legal poder ver todos os dias. Né? São por esses corredores que a Angélica e o Guilherme se cruzam todos os dias. Mas domingo o encontro é diferente, é em casa. No Dia das Mães, ela que aqui é professora, volta a exercer o seu melhor papel. Adoro a minha profissão, adoro a minha família, mãe que eu ainda tenho, marido, mas o amor que a gente tem pelos filhos é alguma coisa incalculável e de uma imensidão, e é o que vale a pena, é o que faz a vida da gente valer a pena. O mercado de trabalho está cada vez mais concorrido. Veja agora, na série Carreiras, um serviço oferecido aqui na PUC que pode ajudar a ir além. Na primeira reportagem da série, a dica vai tanto para quem recém entrou na universidade, quanto para quem já está saindo. O Escritório de Carreiras da PUC, que fica em frente à Central do Aluno, ali no prédio 15, oferece um espaço de orientação profissional para quem quer entrar ou voltar ao mercado de trabalho. Então, o nosso objetivo, nosso principal serviço é a consultoria de carreira, que a gente auxilia os alunos desde questões bem específicas, como elaboração de currículo, a questão de preparação para entrevista, de marketing pessoal, de como fazer o networking, até questões mais amplas que envolvem um planejamento de carreira em si. O Escritório de Carreiras foi inaugurado há 5 anos e a ideia teve origem em universidades
universidades no exterior. Qualificação é o que não falta na equipe de profissionais que trabalham no escritório de carreiras. A equipe do escritório de carreiras é formada por consultoras de carreira que têm a formação em psicologia e que têm experiência em recursos humanos, né, e em consultoria de carreira também. Né? Então a equipe tem essa expertise, né, de mercado, de RH, então traz, né, para os alunos e diplomados toda essa experiência para também estar auxiliando. Gostou? Na próxima reportagem da série nós mostramos um pouco do papel das consultoras na orientação profissional. Até mais! O Diário do Campus faz mais uma parada agora e depois do intervalo você vai ver uma entrevista no quadro No Estúdio. É em instantes. A gente volta a falar de Jogos Olímpicos. 12 países vão estar no encontro internacional que acontece aqui na universidade. Que tipos de esporte você gosta de praticar? Aqui na PUC, os alunos têm a possibilidade de explorar diversas modalidades. Para Lucas, os Jogos Olímpicos influenciam na prática de atividades esportivas. É bem motivador, né, ter um evento desse porte aqui no Brasil. E, tipo, a parte que me motiva mais é ter a natação, que é o meu esporte preferido, assim, é o que eu pratico com mais vontade. Mas não é só para a prática de esportes que existem as Olimpíadas. Estudos científicos relacionados ao evento são desenvolvidos em diversas áreas, como filosófica, sociológica e midiática. No Colóquio Internacional dos Centros de Estudos Olímpicos é apresentada uma série de pesquisas. E nesse ano, o evento ocorre aqui na universidade, nos dias 2 e 3 de agosto. Um evento como esse, que reúne as principais cabeças que trabalham junto aos Jogos Olímpicos, junto aos estudos olímpicos, é extremamente importante, porque dá uma visibilidade importante, auxilia na internacionalização da nossa unidade. O colóquio do Centro de Estudos Olímpicos e pesquisadores da área olímpica visa justamente ter um status atual das pesquisas que estão sendo desenvolvidas por esses centros, por esses pesquisadores. O evento é fechado, mas a universidade oportuniza a participação de quem está inserido nos grupos de pesquisa ligados ao tema. E agora eu acho que o evento que vem a ser realizado aqui na PUC pode traçar um caminho bem interessante para a minha evolução acadêmica, para que eu venha conseguir um mestrado, um doutorado. E você sabe quais são os valores que estão por trás das Olimpíadas? Saiba isso e muito mais na próxima edição da série. E no quadro No Estúdio de hoje, a Gabriela Dias recebe o psicólogo Márcio Barbosa para falar um pouco de um assunto muito sério, a depressão. Márcio, a gente tem um dado da Organização Mundial da Saúde que diz que 7% da população mundial, cerca de 400 milhões de pessoas, tem depressão. Esse dado vem aumentando? Na verdade, se a gente pensar do ponto de vista histórico, é sempre difícil precisar, porque será que ela não existia com tanta frequência ou o diagnóstico não era realizado? Né? Há séculos atrás sequer existia o diagnóstico de depressão, né? Um diagnóstico que é reconhecido como uma doença, né, há um período menor de tempo. Então, é difícil de precisar se ele está realmente aumentando ou se a gente está mais atento a isso do que já teve em outras épocas. Mas esse dado de cerca de 7% da população ter o diagnóstico de depressão e cerca de mais de 20% da população vir a apresentar algum episódio de depressão ao longo da vida, é um dado que já se mostra, né, nessa magnitude aí já faz alguns anos. E tem alguma diferença entre ser uma pessoa, ter depressão e ter episódios de depressão? A depressão, a doença, transtorno depressivo maior, ela é caracterizada por episódio ou episódios depressivos. Então, a pessoa que ela está com um episódio depressivo de humor, ela tem depressão naquele momento.
O que diferencia é que algumas pessoas podem ter episódios únicos, que a gente chama. Ou seja, tu pode ter um episódio de depressão ao longo da tua vida e nunca mais ter. Ou assim como acontece com outras tantas doenças, não só doenças mentais, tu pode ter um episódio, né, nesse momento e vir a ter outro daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Mas algumas pessoas, e aí um percentual bem menor do que esse 7%, sofre de depressão crônica. Ou tem múltiplos episódios recorrentes de depressão. Essas pessoas, elas têm um prejuízo maior no seu dia a dia, nas suas relações, porque elas passam mais tempo da sua vida sob depressão. Qual é o quadro? Quais são os sintomas? A depressão ela é caracterizada tipicamente por humor triste, mas nem sempre o que se destaca mais é o humor triste, é a tristeza. Para uma parte das pessoas que têm depressão, mais do que a tristeza, elas ficam muito irritadiças, né? Então elas explodem com muito mais facilidade. Além disso, é característico da depressão a diminuição do ânimo. Então a pessoa fica menos motivada para suas atividades, mesmo para aquelas atividades que tipicamente ela costuma gostar, costuma ter prazer em realizar. Além disso, a gente encontra alterações de sono, tanto o que a gente chama de hipersonia, as pessoas que começam a dormir mais do que estão acostumadas e ainda assim não se sentem reparadas, como às vezes o contrário, algumas pessoas que ficam deprimidas, elas têm insônia. Alterações de apetite, tanto com aumento de apetite para algumas pessoas, quanto para diminuição de apetite em outras, né? Então, esses são alguns dos sintomas mais típicos, assim, o desânimo, a tristeza, o aumento da irritação, algumas alterações, né, que incluem alterações de sono, alteração de apetite, alteração de libido, né, de interesse sexual, que nesses casos costuma ser, então, diminuído, né, a pessoa perde o interesse ou diminui, pode não perder totalmente, mas tem uma diminuição do interesse sexual. Esses estão entre os sintomas mais comuns da depressão. E, assim, a gente tem visto que pessoas mais jovens, talvez, não sei, jovens, adolescentes, têm apresentado depressão. Isso tem alguma coisa a ver com... Não sei, quando eu penso nisso, eu penso alguma coisa a ver com o nosso século, talvez, ou com essa coisa da internet, a exposição. É relacionado a isso? É bem possível que sim. A depressão ela é mais comum em adultos, né, desde o início da vida adulta, do que em crianças, por exemplo, mas também existe depressão infantil. Mas ela se apresenta com bastante frequência em adolescentes, especialmente na fase final da adolescência. É bastante comum no início da vida adulta, mas se apresenta durante todo o ciclo vital, né? Também não é rara entre pessoas idosas e assim por diante. Tem uma grande dificuldade da sociedade em aceitar a depressão como uma doença. Tem pessoas que dizem, é falta do que fazer, ou, por exemplo, donas de casa que não trabalham. Por que a gente tem essa dificuldade de aceitar? Porque, na verdade, é uma doença que, vamos dizer, é uma doença que não é contagiosa, não tem fisicamente, né? Por que a sociedade tem toda essa dificuldade? A gente não aceita bem a depressão. Em parte, a sociedade costuma ter bastante dificuldade, ainda que venha diminuindo, eu acredito, de compreender o funcionamento das doenças mentais, todas elas, né? Não só a depressão. Porque a impressão de muitas pessoas é que isso tem a ver com vontade, falta de vontade, com autoestima elevada demais ou baixa demais, interesse, empenho. Quando, na verdade, a gente tem evidências de que existem desequilíbrios neurofuncionais nesses casos, né? De fato, existe uma diminuição da concentração do que a gente chama de neurotransmissores no espaço entre os neurônios, no caso da depressão especificamente. E para outras tantas doenças já se conhece um bocado sobre mecanismos cerebrais que estão relacionados a essas alterações que aparecem. Então, a gente conhece, pelo menos em parte, as causas biológicas que levam a esse padrão de comportamento e de pensamento, porque a gente também encontra padrões de pensamentos que são bem típicos da depressão. A visão negativa de si, a visão negativa do mundo ao nosso redor, a visão negativa de futuro. Então, quem tem depressão percebe claramente e geralmente relata a mudança. Eu não era assim, eu não me sentia assim e agora eu me sinto. Mas, para quem está ao redor, muitas vezes a pergunta é, mas por que tu te vê diferente? Né? Às vezes, para quem está ao redor, até parece assim, mas
tu é uma pessoa tão legal, tão boa, com tantas qualidades, porque como é que tu não consegue ver isso em ti mesmo? Né? Mas, em parte, a gente pode falar de uma desregulação que é neuroquímica e, em parte, a gente pode falar de mecanismos psicológicos, a forma como a pessoa se percebe, a forma como a pessoa interpreta os acontecimentos ao seu redor, que também está afetada por esse desequilíbrio. E, nesse caso, é bastante difícil porque a sensação é tu não vê o desequilíbrio, tu não tem um exame de sangue que mostra isso, mas as pesquisas têm sustentado essas hipóteses. Não é simplesmente algo que a pessoa escolheu, é algo do qual ela não, é um funcionamento do qual ela não consegue mais sair sozinha. E aí a gente tem, também, né? Não controla, exatamente. E aí a gente tem diferentes tipos de intervenção que podem ajudar as pessoas que se encontram nesse caso. Bom, Márcio, muito obrigada, era isso. Espero que a gente possa ajudar, né? Possa ter ajudado o pessoal e também a sociedade a evoluir quanto a isso, a entender melhor a doença um pouco e a, vamos dizer, respeitá-la em certa parte também. O Diário do Campus Revista fica por aqui. Você pode nos acompanhar também em youtube.com/Diário do Campus. Até mais! Um bom fim de semana para você!